Muito bem, de volta, 1h21 aqui no Jornal da Capital. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está em casa, na tela grande, para você que está no smartphone, no iPhone, no YouTube, no nosso aplicativo, muito obrigado, tá bom? Quero mandar grandes abraços aqui, fortes abraços aos nossos queridos que estão acompanhando. Eu me sinto honrado em tê-los todos aqui. Meu grande amigo Pedro Rabelo, lá da CUFA, um abraço para você e também para o Alexson e para o presidente Breno Cardoso, que com certeza estará conosco aqui falando sobre essa ação incrível da CUFA, Taça das Favelas, empreendedores, mulheres e homens da favela que estão crescendo com oportunidade dada pela CUFA. Então nós vamos falar. Quero abraçar aqui também o Max, abraçar o Josévaldo, que está na sintonia lá no setor Pedro Ludovico. Obrigado, Zé. Obrigado pelo carinho. A Roberta, lá na Clínica Brasil. Um abraço para todos da Clínica Brasil, abraçando o doutor Evandro e também a todos aí. Muito obrigado pelo carinho. A doutora Sandra também, sempre na sintonia. Muito obrigado pelo carinho. Vem aqui na maiorzinha, por favor. Que é grande, né? Que vocês não estão vendo. Tanto que a televisão aqui é grande. Monitor do Nanini. Esse moço faz um trabalho, juntamente com um grupo de resgate, fantástico. Promessas mirabolantes. Promessas de ganho de muito dinheiro. Você já viu aquelas histórias que chegam para poder convencer de todas as formas? Pois é. Isso acontece no tráfico de seres humanos. As mulheres são enganadas com promessas de que vai ganhar tanto dinheiro, que vai mudar de vida, que vai comprar carro, apartamento e por aí afora. Só que a realidade não é assim, não. Sabe quem que vai falar pra gente? Tudo isso, que tem o projeto Resgate, um projeto que busca essas mulheres que estão lá viciadas em drogas, fazendo todos os tipos de programas, não é? Sendo prostitutas, usando drogas, enfim. Marco Aurélio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Cezinha. É um prazer estar aqui com vocês. É tudo isso que eu estou dizendo e muito mais, né? César, um pouco mais. Então você vai contar tudo isso para nós? Vou contar tudo. Tá bom. Então tá, João. Você tá bom? Bem, como é que estão as coisas? Muito bom, obrigado. Obrigado por ter aceito. Privilégio esse papo, conversar conosco de um assunto tão relevante, importante e sério. O estado de Goiás, é verdade que ele é rota para o tráfico de mulheres para se prostituir fora do país? César, o estado de Goiás pegou uma fama, e já não é de hoje, porque uma grande revista de circulação nacional, há alguns anos atrás, colocou Goiás, né, aqui uma cidade do interior do estado, inclusive havia tantas mulheres em situação de exploração através do trabalho sexual, que a gente precisa separar o trabalho sexual da exploração. A lei brasileira diz que o trabalho sexual é um trabalho comum, como qualquer outro. Uhum. O problema está na exploração. No outro, alguém explorar o outro, alguém abusar do outro em troca de dinheiro. Esse é o problema da lei. Então, houve aqui no estado de Goiás, a partir daí, um grande fluxo de mulheres que começaram a viajar para toda a Europa. Na verdade, os aliciadores perceberam que em Goiás havia um fluxo de mulheres que podia, então, vir aqui e cooptar essas mulheres, né? Trazer para elas a ideia do sonho. O grande problema do aliciador, e aqui é uma coisa séria, o aliciador, ele trabalha com o sonho das pessoas. Imagina que ele diz para você, você trabalha de babá, você trabalha de garçonete, você pode ganhar 5, 10 vezes mais do que o que você ganha. E daí, ele toca no sonho, toca no coração daquela pessoa, e aí aquela pessoa se torna uma isca fácil para poder ser uma vítima. Hoje, recentemente você esteve fora, né? Você fez um trabalho de representação gigante com relação a isso. Conta um pouco mais sobre essa viagem que você fez. César, nesses mais de uma dúzia de países pelo mundo que eu já andei, sempre defendendo que nós precisamos parar de divulgar para o mundo que as mulheres brasileiras devem ser exploradas. É impressionante quando você chega na Europa, por exemplo, há uma assim, vou colocar entre aspas, há um exagero em relação às mulheres. As mulheres brasileiras, né, é tido como a mulata, aquela mulher maravilhosa, a mulher sensacional, uma espécie exótica. Infelizmente, o governo brasileiro, de décadas atrás,
havia uma divulgação desse material na Europa. Impressionante, havia um cartaz, e nesse cartaz havia uma foto do calçadão de Copacabana, havia um jogador de futebol e uma mulata. Então, assim, isso que vendia que o Brasil tinha. Tinha praia, mulher à vontade e futebol. E isso fez na cabeça do europeu, no imaginário do europeu, que era só chegar aqui, ou então buscar as mulheres aqui, que se você podia abusar, violentar e fazer o que quisesse com todas as mulheres brasileiras, porque elas aceitavam de tudo. Marco Aurélio, eu sei que nesse momento tem dezenas e dezenas de mulheres, de família assistindo o nosso jornal. E qual é a principal característica desses aliciadores para poder levar essa mulher? O que elas passam nas mãos desses aliciadores? César, o aliciador, ele não tem um perfil definido. Ele pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma organização criminosa ou pode ser o seu vizinho. Alguém da comunidade, alguém que se aproxima de você, pode ser um amigo da escola, pode ser um amigo da faculdade. As redes sociais ampliaram muito a possibilidade para o aliciador. Porque, imagine assim, você não tem ideia de quem está do outro lado. A gente sempre brinca porque alguém faz uma amizade com você nas redes sociais, aí ele deita na neve, faz aquele anjinho de neve, né? E diz para você assim, por que você não vem para cá? Por que você não vem para cá para conhecer, para experimentar o que é isso? Aí a pessoa diz, mas eu não sei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos para ir. Não, vem para cá, porque aqui você vai ganhar 10 vezes mais do que o que você ganha, e isso facilita para você. Aí, aquilo que eu voltei naquela ideia, você mexe com o sonho das pessoas. Então, uma coisa muito clara. Eu te cortando aqui, tem pergunta para você, mas antes disso eu quero te fazer uma. Mas é igual a gente vê em anúncio de site falso, um aparelho que custa 10 mil e lá no site está custando 1.000. Não dá para entender que isso é um esquema errado, que está errado essa conquista de ter um aparelho de 10 pagando 1.000? Ou a mulher não tem essa noção, o ser humano não tem essa noção de que ela trabalha hoje para ganhar um salário mínimo e indo para o outro lugar ela vai ganhar 10 vezes mais? Não tem uma inocência nisso tudo não, Marco Aurélio? César, eu não diria inocência. Porque veja uma coisa, você acabou de falar, quantas pessoas compram um produto sabendo que custa 10, o cara comprou uma caminhonete, um carro pela metade do preço, aí depois ele descobre que caiu no golpe. As pessoas, elas ainda são muito crédulas, elas ainda acreditam nas pessoas. Imagina o seguinte, se eu paro uma mulher ali na Avenida Anhanguera, se eu paro uma mulher, digo para ela, vamos comigo para a Europa, ela vai fugir de mim. Mas se eu faço uma amizade com ela nas redes sociais, se eu conheço um amigo dela, se eu vou cativando, se eu vou mandando fotos, se eu vou mandando propostas de trabalho, de repente eu vou acertar numa necessidade dela e ela vai se entregar. Quantas pessoas saem com dinheiro na mão para comprar um carro de 50 mil, encontra um que vale 100 por 50 e dá os 50 mil e descobre que caiu num engano. Então, a gente não pode só dizer que as mulheres são idiotas, que as mulheres são bobas ou que as mulheres são fáceis de serem enganadas. Não, qualquer ser humano. E só para retificar o que eu estou dizendo, há poucos dias atrás, semana passada, a Polícia Federal desbaratou uma organização que estava levando brasileiros para Tailândia, Mianmar e o Camboja. Esses brasileiros, nas redes sociais, na rede social, oferecia 800 euros de serviço, ou seja, quase 5 mil reais de salário, hospedagem, hotel, passagem, tudo isso. A minha organização ajudou a retornar, eu trabalhei diretamente nisso, trabalhando 15 brasileiros. 7 homens e 8 mulheres, nós retornamos agora. Repatriamos todos eles e ajudamos agora a se reintegrar de volta na sociedade. Olha, 1h30, tem pergunta para o Marco Aurélio. Por favor, a pergunta do nosso telespectador, solta aí por gentileza. O que posso fazer se eu suspeitar que minha amiga foi traficada na Ásia? Ixi. A Ásia é sempre uma parte mais complexa, porque assim, não se tem facilidade para poder entrar nas regiões da Ásia e assim por diante. O que você faz? Primeira coisa, você tem os números de denúncia.
você tem o Disque 100, você tem o Ligue 180, são telefones de rede nacional. Você não precisa se identificar, você precisa contar a história, dar o máximo possível de detalhes, porque a partir daí vai essa denúncia para os órgãos competentes e aí então é feita uma investigação. Nós também podemos ajudar na forma, uma vez que ela foi resgatada, nós podemos ajudar a reintegração no Brasil. Nós não fazemos o trabalho de investigação. Nossa organização ela faz o trabalho de atenção às vítimas. Então, a polícia, os agentes de segurança resgatam e nos chamam e diz, olha, essa brasileira precisa de ajuda para retornar, essa brasileira precisa de ajuda para se reintegrar. Então aí nós fazemos o nosso papel, que é o de atenção às vítimas. Faça a denúncia, Disque 100, Ligue 180, e você vai receber todas as informações necessárias. Olha, está me avisando aqui que tem outra pergunta, mas antes dessa pergunta, Marco Aurélio, que tipo de escravidão que essas pessoas estão lá? De que forma? Dentro de um quarto? Num lugar insalubre? Como é que funciona isso aí? César, o tráfico de pessoas, ele tem algumas modalidades. Por exemplo, você tem o tráfico de órgãos, onde os seres humanos são vendidos de forma fatiada. Como assim? Você tem... eu quero um coração. Eu quero um coração, alguém consegue para você. Eu quero um rim, eu quero um fígado. Então, assim, o ser humano ele é fatiado e vendido como se fosse produto. Não, vem cá, pera. Esse negócio ficou sério mais do que já estava. Quer dizer que existe o tráfico, então, hoje praticamente que é aberto com relação ao tráfico de órgãos internos? Sim, o tráfico de órgãos é uma das modalidades. Porque, na verdade, o tráfico de órgãos é uma das modalidades e, para mim, é uma das piores. De todas as modalidades, para mim é uma das piores. Porque, veja uma coisa, você não faz tráfico de órgãos num açougue ou no supermercado. Você precisa de toda uma estrutura, você precisa de médicos qualificados, você precisa de profissionais de saúde qualificados. Então, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, a África do Sul hoje é um dos países onde você tem uma facilidade imensa para poder fazer transplante de órgãos. E no Brasil não é diferente. Vez por outra nós temos. Ainda tem aquele clássico caso do Pavese, que é um clássico nacional. A gente tem sempre aí algumas suspeitas. Nós tínhamos um outro também em Recife, inclusive virou uma matéria jornalística, depois virou livro. O livro chama Rim por Rim, onde o jornalista conta toda a história do que é o tráfico de órgãos do Brasil. Tá? Então, dentro das modalidades, você tem, além do tráfico de órgãos, você tem a adoção ilegal. Por exemplo, a Polícia Federal ontem fez desbaratou uma organização, na verdade era um português, que esse ano havia vindo ao Brasil por 4 vezes e já era o 4º bebê que ele estava levando. Ele adotava a criança aqui da noite para o dia e embarcava com a criança. Imagina quantos milhões vale uma criança dessa também. Então, adoção ilegal. Aí você tem trabalho escravo, que é a mão de obra, você tem a mendicidade. As pessoas levam as pessoas para pedir esmola na Europa. É um negócio assustador. Estive uma vez aqui com a associação, pessoas da Associação de Surdos, em que tinha uma denúncia de que estavam levando brasileiros para a Europa, para Madrid, para a Espanha, para poder vender as coisas ou pedir em sinaleiro. E, finalmente, é o tráfico de mulheres para exploração sexual. Segundo a ONU, 70% das vítimas de trabalho escravo, 70% das vítimas de tráfico são mulheres para exploração sexual. E aqui eu vou dar um dado assustador. De cada 4, na América do Sul, de cada 4 pessoas que são compradas para exploração sexual, uma é criança. Então, 25% das pessoas hoje abusadas, violentadas, estupradas para o trabalho sexual são crianças. Então, agora, como é que se combate isso? A gente precisa de prevenção. Esse tema, parabéns a você, César, por trazer esse tema para a comunidade, porque é um tema que precisa chegar para a nossa sociedade. Esse é o grande problema. Precisamos dar publicidade, vamos levar esse tema para a comunidade, para quê? Para que alguém recebe um convite. Se você recebe um convite de um amigo da rede social, de alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, e ele quer te prometer casa, comida e roupa lavada, desconfie, porque é uma proposta de tráfico. 1h35, tem pergunta para o Marco Aurélio. Por favor, mais uma pergunta para ti, Marco Aurélio. Quais cuidados devo tomar para não passar por esse tipo de situação? Vilma Vila Matinha. Olha, primeiro, acho que vale aquele princípio da nossa avó. Quando a esmola é demais, desconfie. Então, se alguém te promete coisas fáceis demais, por exemplo, te promete 5 vezes mais do que o que você ganha num trabalho normal aqui.
Se alguém te promete facilidades para a Europa, não, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer lá. Não, eu te dou o dinheiro, eu ajudo você a arrumar os documentos, eu arrumo um trabalho para você, você não precisa fazer nada, eu faço tudo para você. Desconfie, porque não há toda essa facilidade. A gente precisa entender que esses trabalhos simples que nós fazemos aqui, como, por exemplo, frentista de posto de gasolina, babá, não existe esse trabalho na Europa. Isso é apenas uma isca, alguém chega para você e diz, olha, vá que você vai ganhar 10 vezes mais. Tivemos o caso, por exemplo, para a gente esclarecer, tivemos o caso de uma menina aqui que foi convidada para ir para a Europa, porque disseram para ela que lá uma unha, ela era manicure, uma unha custaria mais de R$100. Então, assim, era o sonho dela ter uma casa melhor. Então, assim, ela simplesmente embarcou na ilusão de que seria manicure e de que iria ganhar muito dinheiro na Europa. Então, cuidado com as redes sociais, cuidado com as propostas fáceis, cuidado com as propostas que aparecem nas redes sociais dizendo que você tem trabalho fácil na Europa. Isso nunca é real. 1h37, mais uma pergunta para o Marco Aurélio, que é o secretário executivo da ONG Resgate. Responda: como os pais devem cuidar de seus filhos para eles não serem traficados? Vale o princípio de saber o que é que seu filho assiste, o que seu filho vê, o que seu filho está compartilhando nas redes sociais. Comece a observar e tenha cuidado com as propostas. Porque, por exemplo, se seu filho está atendendo alguém, se seu filho tem amizade com alguém, se seu filho está conversando nas redes sociais com alguém, quem é que está por trás daquela foto? Pode ser a foto de um adolescente, mas quem está falando por trás? Olha, nós temos agora, por exemplo, da SafeNet, né, que é uma organização que trabalha com proteção às crianças na internet. É assustador a quantidade de crianças que são iludidas nas redes sociais. Não só para o tráfico de pessoas, mas, por exemplo, até para aqueles jogos em que a pessoa é desafiada a cometer um suicídio. Então, assim, cabe aos pais ter um pouco mais de cuidado com o que seus filhos estão vendo, que seus filhos estão assistindo, com quem eles estão conversando, tá? Eu acho que vale aquela ideia de sermos um pouco mais de pai e mãe mais presente. Olha, o assunto é importante, as orientações diversas aqui para você, pai, mãe, para você que é responsável por uma criança, enfim. Mas o espaço já findou, Marco Aurélio. É tanta informação relevante, mas eu quero também que na próxima vez você volte aqui para poder falar mais sobre esse tema, para que os nossos telespectadores possam ficar atentos e não cair na lábia desses malandros, criminosos, que estão levando os homens, mulheres e crianças para esse mundo tão tenebroso. Muito obrigado, Marco Aurélio. César, eu queria deixar uma última palavra. Se você quiser nos acompanhar no trabalho, no Facebook estamos no Projeto Resgate Brasil, estamos no Instagram também, mas se você precisar de mais informações, quiser conhecer um pouco mais sobre o tema, também eu quero deixar aqui publicamente o meu número de contato para todas as orientações, tá? 62, né, 99903 9152. Posso te dar todas as informações que você necessitar para que você tenha êxito e não seja mais uma vítima de tráfico. Enquanto existirem os traficados, nós vamos lutar contra essa vergonha que é explorar o ser humano. Muito obrigado, Marco Aurélio, secretário executivo da ONG Resgate, por ter participado conosco no Jornal da Capital. A gente faz um break super rápido e já a gente está de volta. Não saia daí! Participe através do 9265-6457, o Zap Cidadão do Povo Goiano. Goiânia cedia um dos